Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da agência Vision Design. Hoje nós trouxemos uma pessoa maravilhosa com várias dicas aqui para você que é empresário. Às vezes você trava, tem aqueles problemas ou, sei lá, burnout, alguma coisa nesse sentido, se sente pressionado. Então, hoje você não pode perder esse podcast porque ele está fantástico, tá? A nossa convidada de hoje é a nossa parceiraça Francine França, que é terapeuta formada em hipnoterapia e neurociências. É um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo, Francine. Obrigada pelo convite, Carlos. O prazer é todo meu estar aqui. Obrigado. Francine, eu já queria começar com uma pergunta. E, claro, eu vou falar um pouco de mim também. Tá. Recentemente, eu tive uma apresentação. Olha só como são essas coisas. E no meio de várias pessoas e tal. Uhum. E parecia que aquelas letras iam diminuindo. Isso fazia com que eu ficasse cada vez mais nervoso, né? E comecei a tremer e tal. Eu não conseguia falar direito. E aquilo foi piorando. Aí surgiu a tremedeira, a gagueira, tudo de uma vez. Como é que eu poderia... Né? Ou não, melhor, a pergunta pode ser a seguinte... De que maneira isso pode ser resolvido através da hipnoterapia ou da terapia, enfim? Uhum. Perfeito, Carlos. Isso aconteceu recentemente? Ontem. Opa, então tá fresquinho aqui, a gente vai falar sobre isso. A minha metodologia terapêutica tem um nome específico, um método que se chama reconsolidação de memórias. E o diferencial é que a gente vai identificar, nesse exemplo super recente que você me trouxe, né, de onde surgiu esse mecanismo. Porque pensa comigo, eu não sei qual era o evento, né, ali que você estava, de apresentação, mas possivelmente haviam outras pessoas ali que talvez também tenham se apresentado ou falado em público. Pensa comigo, haviam várias pessoas ali naquele momento. Cada uma certamente reagindo de uma forma diferente. Talvez assim como você... Outras pessoas também ficaram nervosas, o coração acelerou, deu tremedeira, e pode ser que alguém ali estivesse super confortável, tranquilo, falando. E aí eu sempre me pergunto, por que no mesmo ambiente, na mesma situação, você teve essas reações físicas e outras pessoas, outras reações, ou não tiveram, né? Assim como você mencionou esses sintomas. Por que isso acontece? Porque existe um mecanismo cerebral que acontece com todo mundo funciona assim, tá? Que é o seguinte, eu cresci, vou vivendo as minhas experiências de vida e conforme vivo essas experiências de vida, eu vou gravando, eu vou consolidando memórias. Então, por exemplo, tem uma situação na escola, uma situação hipotética, na escola que sofri bullying. Nesse momento, meu cérebro aprendeu que, é melhor eu ficar ali no cantinho porque determinada situação não é legal para mim. Vou vivendo a minha vida passando por outras coisas, na infância, dentro de casa, um ambiente talvez com brigas ou alguma coisa assim, ou pode ser um ambiente bem negativo ou às vezes não. O meu ponto é, meu cérebro está sempre interpretando tudo aquilo que eu vivo. E ele vai armazenando, consolidando memórias, consolidando. Isso vai me gerando sensações, sentimentos e aprendizados. Aprendizados no sentido, quando eu estou em um ambiente, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é melhor eu reagir de tal forma, meu cérebro descarga química no meu corpo para eu lutar, fugir, correr, né? Porque o nosso cérebro é muito primitivo. Então, olha só que louco. Várias experiências que você viveu em vida te levam a aprender de forma inconsciente, meu sistema nervoso grava tudo isso, que aquele momento que você viveu ontem poderia representar algum risco, algum perigo. E nesse momento, para me proteger, o que o meu corpo faz? Descarga um monte de química. Então, eu começo a tremer, a gaguejar. Às vezes, pensamentos vêm à tona também de forma super automática. O que estão pensando de mim? É exatamente isso. O que estão pensando de mim? O que será que vai acontecer? Tudo isso é uma resposta do seu corpo. É um mecanismo natural. E como que a gente entraria, né, numa intervenção terapêutica de reconsolidação de memórias? Por que tem esse nome? Se eu entendo que eu consolido memória sempre, e eu preciso dessas memórias, senão eu não conseguiria nem falar nada que eu estou falando para você. Se eu consolido sempre memórias e armazeno tudo isso aqui, eu preciso identificar quais foram os momentos de vida em que comecei a viver experiências, que tive interpretações, e essas interpretações como
consequência, me levam a ter, né, esse resultado igual você teve ontem, por exemplo. Então, a gente acessa memórias que estão lá no passado, ou seja, a origem do comportamento, a origem do sentimento, e eu vou reconsolidar. Não vou mudar nada do que aconteceu na sua história, isso é impossível, né? Mas eu vou trazer um novo significado para aquilo. Então, de forma superficial, é assim que acontece. Não, eu entendi. A minha dúvida é a seguinte: eu vou fazer 50 anos. Tem bastante memória. Como você busca isso durante todo esse período, sabe? Perfeito. Essa é uma dúvida que surge muito. Eu atendi recentemente uma paciente de 60 anos e ela falou assim: menina, se eu tiver que acessar todas as memórias que eu tive alguma situação como essa, a gente vai ficar quanto tempo? E os protocolos, eles são muito rápidos. Eles são geralmente de 6 sessões. Então, são encontros semanais que 1 mês e meio a gente resolve essas pendências, essas questões. Como isso é possível? Eu não preciso acessar todas as memórias, todos os momentos da minha vida em que isso aconteceu. Então, eu vou ali nas memórias raízes. Como que eu direciono, como que eu sei? Não sou eu que sei, é o seu corpo. Ele que responde. Quando eu falo responde, é nesse sentido. Tô sentindo uma insegurança, estou sentindo trava, estou sentindo medo. É nesse sentido que a resposta acontece. Então, naturalmente, a gente vai acessar memórias que foram muito importantes para você, para o seu sistema emocional. E como consequência, quando eu trago essa reconsolidação, é como se eu tivesse um caminho neural, quase um efeito dominó, sabe? Aprendi isso daqui. Vivi outras experiências de vida que reforçaram esse comportamento. Quando eu acesso um conjunto de memórias corretas nesse sentido, automaticamente o meu comportamento passa a ser outro. Então, não precisa ser todos os momentos da vida que isso aconteceu, entendeu? Então, nessa metodologia, como é o nome da metodologia mesmo? Reconsolidação de memórias. Ou atualização de memórias é um nome mais fácil, mais comercial, assim. Entendi. Então, esse processo de atualização de memórias, ele leva 6 sessões, é isso? Exatamente. Existem protocolos de 6 ou até mesmo de 12 sessões. O que varia de um para o outro? Sendo bem transparente, grande maioria do que eu faço fecham em 6 sessões. 12 sessões são sessões dependendo do objetivo. Então, por exemplo, vícios. Existe muito, né? Vícios em drogas, vícios em jogos, compulsão alimentar, dificuldade de emagrecimento. Eu sei que esse corpo tem mais pontos de contato, porém, mais memória, portanto, mais memórias que eu realmente preciso ir ali e atualizar. Então, por isso que a gente direciona para 12. Mas, geralmente, ansiedade, medos, inseguranças, em 6 sessões, a gente encerra. Começo, meio e fim. Entendi. Poxa, bacana. Para quem está com esse problema, eu acho que até um prazo curto para resolver, sim, né? Você fala, nossa, certeza, quero resolver isso o quanto antes possível. Você fala, poxa, 6 sessões é legal, é totalmente acessível, bacana. Com certeza. E tem muitas pessoas que chegam com queixas de, nossa, eu estou passando por isso há 2 anos, eu já tentei de tudo. Geralmente o meu público chega trazendo essa queixa, né? Eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Então é até interessante e às vezes curioso, né? Como é tão rápido? É rápido, não porque é superficial, pelo contrário, porque é bem na raiz, não vou olhar para o sintoma, eu vou identificar por que para o meu corpo isso é importante e assim resolvo muito mais rápido, né? Por isso que é possível. Poxa, bacana. Olha, para você que é empresário, prestou atenção? 6 sessões pode resolver o seu problema. Eu ia citar, quase eu citei o nome de alguns aqui. Por isso bem a gente pouco. Fala no off. Algo que também é muito comum, quando eu ia fazer reunião em clientes, eu saía, né, do escritório já pensando, eu não posso errar aqui, não posso errar ali. Eu tentava fazer aquela reunião perfeita, né? Falar, olha, o início, o meio, o fim, a hora. Porque você fica fazendo treinamentos e treinamentos de reuniões, disso, comportamento, postura, não sei o que, fala e tal. E você precisa lembrar tudo isso, né? Na hora que você está ali na reunião. E aí eu já saía com aquela coisa, sabe? Eu não posso errar, não posso errar. Fora isso, você tem que falar né? Atenção, a parte técnica. E quando você chega, né? A gente levava planejamentos, projetos para apresentar para a empresa, um projeto de marketing, de digital, enfim. E aí, quando chegava na empresa,
Aí eu ficava, meu Deus do céu, não posso errar, não posso errar. E aí, às vezes dava tudo certo, na maioria das vezes funcionava bem, mas eu voltava ainda com aquele pensamento, onde foi que eu errei, onde eu posso melhorar, o que eu devo fazer, e isso eu percebia que me consumia. Por quê? No dia que a reunião não saía da forma que eu imaginava, nossa, eu pegava o carro para voltar para casa mal, sabe? Falei, eu errei aqui, ali, não vai dar certo, eu não vou fechar e não sei o quê. E isso eu percebi conversando com outras pessoas que não sou só eu que vivi isso. E outras pessoas também se enxergam dessa maneira quando vão para uma reunião ou quando estão prestes a fechar alguma coisa, algo importante. E isso também tem uma maneira de... Completamente, é muito comum, né? O nosso cérebro, ele tem aversão a perdas. Então, eu tenho aversão, assim, tudo aquilo que é custoso demais, que gasta muita energia, eu vou tentar me afastar, me distanciar, porque realmente não é legal. Então, novamente, esse mecanismo, ele é o mesmo para qualquer questão. No sentido de que eu vivi tantas experiências na minha vida que podem não ter nada a ver com o trabalho que eu executo hoje, mas isso somatiza a minha forma de agir e reagir em determinadas situações. Inclusive, numa situação de trabalho, principalmente quando eu vou fechar um negócio, né? Que a gente sabe que existe uma expectativa, que é super comum também, mas como que eu estou internamente preparado para lidar com uma situação como essa? Por mais que eu me prepare, por mais que eu tenha os estudos, por mais que eu fiz o planejamento, eu sei que eu vou falar. Mas se existe uma camada dentro de mim que gere inseguranças, medos, questões do que eu acredito sobre mim mesmo, né? Isso tem muito também, a gente chama até de crenças limitantes, né? Isso vem muito desse período de infância, de coisas que eu ouvi, que talvez ao adulto a gente falaria, não, mas isso nada a ver, eu até lembro, né? Meu pai falava isso, meu irmão falava aquilo, mas isso fica gravado. E aí, inconscientemente, isso me leva a ter reações como essas reações que você citou como exemplo aqui para mim. Então, certamente, a gente também conseguiria resgatar quais foram os momentos de vida que eu senti ou que meu cérebro começou a associar isso e resolver. Então, se na minha infância eu tive, sei lá, pessoas na infância, na adolescência, pessoas que disseram, olha, isso você nunca vai conseguir. Ah, isso não pode. Isso pode ser um problema e aí, acho que com o passar do tempo, pode ser, estou chutando aqui, tá? Claro. Pode ser que isso tenha afetado a minha mente quando eu vou para um desafio maior. De repente, aquela fala, não que isso fique, mas aquilo deve estar gravado em algum lugar dizendo, olha, você não pode isso. Ah, isso você não vai conseguir. Ah, sabe? E aí, isso eu falo porque eu já ouvi várias vezes, mas na minha cabeça eu pensava de que maneira? Não, eu posso sim, eu vou atrás, vou conseguir isso, aquilo e tal. Talvez, e eu acho que muita gente passa por isso também, e talvez seja o grande problema, porque... Se para você está dizendo, olha, eu posso, eu quero. Aí vem você se pressionando. E do outro lado, porque você quer mostrar que você realmente pode. E eu não sei se está aí, se eu estou na Sabe linha... quando o bicho pega, Carlos? É quando existe uma dissociação entre o meu interno e o meu externo. Então, externo, na minha consciência, eu estou aqui falando... Eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou lá, vou fazer. E realmente você acredita nisso. Mas se existe um mecanismo interno no meu sistema nervoso que gravou uma série de acontecimentos, então aqui que fique muito claro, não é porque você ouviu uma vez na vida você não pode, mas como que isso me afetou e isso foi sendo somatizado a outras questões que eu também vivi, e que no meu sistema interno, no meu sistema nervoso, passa a ser uma verdade para mim. Então, percebe que é uma briga? Isso é o que mais acontece, é o que eu mais recebo de pacientes. Eu aqui, do lado de fora, tô falando, tô entendendo que eu sei que eu tenho potencial, eu estudei, eu me preparei, eu sei. Mas na hora do vamos ver, a trava vem, é automático, eu não consigo mudar. E aí que a gente fica com insatisfações, frustrações, porque é essa briga do interno e do externo. Então, eu preciso olhar para o interno também, né? Para que eu possa realmente florescer e usufruir do potencial que eu literalmente tenho, né? Então, isso acontece muito. Os empresários que buscam você, né? E, aliás, eu já
vi alguns depoimentos de pessoas que foram tratadas pela Francine e relatos maravilhosos. Então, por isso, até um dos motivos que eu falei, não, eu preciso convidar ela para fazer o podcast. Legal. Quais são as maiores reclamações dos empresários de hoje? Tá. Hoje, assim, o que está ali no top 1, quase que brigando, né? Ansiedade e procrastinação é algo que acontece muito. E eu faço protocolos de prosperidade financeira. O que é o protocolo de prosperidade financeira, que também está ali no top 1, 2, né? Acontece bastante. Não significa que você vai fazer um protocolo comigo e eu vou garantir que vai ter 1 milhão na sua conta no final do protocolo. Não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é, por exemplo... Estou no meu ponto hoje, estou aqui da forma que estou e tem um caminho o qual eu quero chegar. Então, algo que eu idealizo, né? Uma casa, uma condição financeira, a forma que eu quero estar com a minha família, quanto dinheiro eu quero ter no bolso, como eu quero viver. Tenho esse ideal. Do ponto que eu estou hoje, para esse ideal, eu falo muito assim, é como se fossem sujeiras no caminho, que eu preciso ir limpando essas sujeiras. No final das contas, a prosperidade financeira ela é uma consequência. Consequência do quê? Pensa comigo. Se eu tenho uma apresentação para fazer, eu travo em público quando eu vou fazer essa apresentação. Se chega uma oportunidade de negócios para mim, na hora que eu vou falar o meu preço, eu gaguejo. Eu procrastino a minha prospecção de clientes. Tudo isso vai sendo somatizado também. E são essas sujeirinhas no caminho que possivelmente impeçam que eu tenha a prosperidade, que eu tenha aquilo que eu acredito ser prosperidade, né? Para mim pode ser diferente do que para você, e tudo Sim. bem. Então, por isso que protocolos terapêuticos acontecem demais. Eu tive uma sessão ontem que eu quero compartilhar com você para trazer um pouco de clareza disso também como acontece. Olha só como a nossa mente é incrível e muitas vezes louca também no bom sentido, né? Louca no bom sentido. Da gente falar, uau, não imaginava que acontecia dessa forma. Eu tenho uma paciente que está, né, nesse processo de prosperidade e eu falei para ela fazer a seguinte dinâmica. Fecha os seus olhos e imagina que você chegou naquele ideal. Imagina você com o corpo que você gostaria de ter, com dinheiro no bolso que você gostaria de ter, fazendo as coisas, morando na casa tal. Como você se sente? Primeira coisa que ela me trouxe foi, nossa, me sinto muito bem. Nossa, é maravilhoso isso. Perfeito. Quais são as consequências de você estar nesse lugar? Ah, não sei, estou sentindo, meio difícil de captar. Ok. Imagina as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares e tudo mais, chegando nesse ambiente também. Aí ela travou. Ela falou assim, sabe o que eu sinto? Eu sinto que minha família não me acompanha. Porque viemos de uma origem, né, mais simples, onde meus pais falavam, isso daqui não é pra gente, você é filho de fulano, vai ser sempre filho de fulano. E eu sinto que se eu chegar naquilo que eu almejo, eu vou, mas vou sozinha. Percebe? Olha só, isso é muito forte. Né? Era algo totalmente inconsciente no sentido de... Eu nunca tinha pensado nisso, não era explícito isso, né? Não que ela estava inconsciente na sessão, porque isso não acontece. Não era explícito, mas numa breve dinâmica, ela sentiu. Eu sinto que se eu ascender profissionalmente, eu fico sozinha. Opa, então aí tem uma questão. Aí a gente fez o processo para que ela pudesse acessar memórias que levam ela internamente a acreditar até essa crença que ela trouxe. E ela acessou diversas memórias, onde, por exemplo, o pai tinha esse tipo de fala, né? Onde ela sentia que não podia decepcionar. Então, sabe aquela coisa? A mãe era super exigente, né? Nossa, tirou 9. Ai, mas por que não tirou 10? Ah, mas você não faz mais aqui a sua obrigação, né? Então, era um conjunto de memórias que foram sendo formadas e que fizeram ela acreditar que eu não posso decepcionar os meus pais. Eu tenho medo de ficar sozinha, isso é muito comum. Memórias onde a criança, muitas vezes, se percebe sozinha. Isso é muito ruim para o nosso sistema nervoso. Ficar sozinha é uma questão de não sobrevivência, né? Então, olha só como isso é forte e fica gravado. Então, a somatização de memórias com sentimentos diferentes, ora me sinto sozinha, isso não é bom, ora não posso desagradar, ora se eu fizer coisa errada eu vou apanhar. Então, essa somatização
fez com que ela tivesse essa interpretação na vida adulta. Até parece, às vezes, que não tem nada a ver. Mas percebe que é uma construção que hoje ela quer fazer coisas totalmente diferentes, ela ainda mora, inclusive, com a família muito próximo, e ela não consegue sair, é uma super profissional, tem super credenciais de mercado, não consegue sair, não porque ela não tem capacidade, porque ela mesma sabe e fala que tem, mas porque existe algo do sistema interno que ainda aprende. E a gente vai destravando nessas sessões. É um exemplo prático aí. Uau! Nossa, muito legal. Você foi falando, eu fui pensando aqui comigo, porque eu tinha algumas falas que eu usava, inclusive na empresa. Eu falava, olha, eu não sei perder, eu não gosto de perder e eu não vou perder. Uhum. Mas talvez isso venha de algo que para surgir uma segurança que eu não tenha. Pode ser? Que sim, pode ser que sim. Eu nunca vou trazer um diagnóstico para você, porque quando eu falo de interpretação cerebral, isso é algo muito pessoal e muito relativo. Mas existe uma tendência e pode sim ser, faz todo sentido. É uma maneira de me defender, né? Exatamente. E eu começo a pensar em várias situações, em vários momentos onde desencadeou esse problema, né? Porque tem, fora esse e outros problemas, mas eu tenho amigos que trabalham e vivem com a pressão de lidar com vários funcionários, vários Sim. fornecedores, o telefone do cara não para, sabe? O tempo todo, aquela pressão. E aí, quando você vai ver... Isso eu estou falando uma história real de um amigo nosso. Tá. E aí, fulano, você está bem? Cara, quase tive um AVC, quase tive... Até que ponto? E muitas vezes eu me pergunto isso, sabe? Isso eu costumo até perguntar para outros empresários. Falo, cara, você quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer, sabe, ser bem-sucedido, bacana, mas até que ponto vale? Porque você ter a conta cheia e daqui a pouco você não tem saúde ou nem está aqui. Uhum. Não é? Então, eu parei, no meu caso, eu parei para pensar já há um bom tempo. Eu falo, olha, eu prezo muito pela qualidade de vida hoje. Uhum. Sabe? Eu sei que todos nós temos um limite. Não adianta a gente sonhar com milhões, com carros, casas, apartamentos, isso. Beleza. Claro que é legal e é válido, a gente tem que lutar, mas a gente também tem que entender que existe uma vida, sabe? Que a gente precisa ter recordações da nossa vida, né? Nossa família, sei lá. Eu prezo muito mais hoje por viagem, por família, por conhecimento, do que ficar se matando ali o tempo todo para você melhorar. Não sei também... Sabe o que eu acho interessante? Só pegando essa sua fala, do se matar para conquistar. Eu acho que isso acaba sendo muito cultural também, né? A gente acredita muito que eu preciso ter um esforço maluco para ter determinado retorno. E aí que tá, essa também é uma crença limitante. E se eu pudesse perguntar, por exemplo, para esse amigo que você falou... o ponto não é o quanto que ele tem e o quanto que ele conquista, porque isso é muito legal e muito válido, mas só pelo pouquinho que você me falou, será que ele é uma pessoa que, por exemplo, como ele se sente em delegar? Como ele se sente em compartilhar tarefas e funções? Porque se ele é uma pessoa, por exemplo, que tem que ser eu, né, o centro de tudo, e eu não consigo dividir, não consigo fazer, vou para um final de semana, a minha cabeça não para, eu não consigo estabelecer esses momentos de pausa para estar com a minha família. É esse, cara, é esse. É ele. É ele. Então, se for isso, percebe que existe uma camada interna que faz com que ele seja assim. Então, o caminho não é assim. Olha, coloca o pé no freio e você vai ganhar metade do que você ganha hoje. Você não tem... Não. Você pode, cara. Você pode continuar, inclusive, ascendendo ainda mais profissionalmente, né? Financeiramente. Mas não é o quê. É o como. Eu sempre trago isso. Então, muitas vezes, a gente se prende a um contexto, mas o contexto importa? Com certeza importa. Mas não é só isso. É o como eu estou inserido nesse contexto, como eu reajo, né? Se eu não consigo parar na hora que eu preciso parar, se eu não consigo dividir a responsabilidade com alguém que está ali comigo, opa, por que eu não consigo? Né? Tem alguma camada de proteção do meu corpo que isso quer dizer alguma coisa, né? Então, a gente iria por esse lado também. Entendi. Isso, aí, eu acho que... Tem gente que não consegue largar o celular. Nem para comer, sabe?
tá É comendo verdade. ali. Isso, até de certa forma, é um pouco desagradável. Eu tento me policiar hoje, porque eu já fui assim também. Qualquer momento, o celular, você tá comendo e vendo o celular aqui, sabe? Tá fazendo alguma coisa e a gente tenta se policiar, cria uma certa disciplina, mas, claro, que ajuda, mas não necessariamente é a solução, né? Sim. Existem metodologias que são metodologias da evitação. Então, assim, para mim é difícil trabalhar ou estudar e não mexer no celular. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse celular, você vai colocar num armário, vai trancar 7 chaves, vai deixar difícil o acesso. Não estou aqui para falar se funciona ou não funciona, não é esse o ponto. Mas o ponto do que eu acredito e a minha metodologia não é eu simplesmente evitar, eu fugir do problema, eu fugir do gatilho. O meu ponto é, eu quero que o gatilho esteja na sua frente, eu quero que o celular esteja aí do lado e você não tenha esse impulso de pegar. Entendi. Então, isso é com qualquer situação. Eu tenho uma questão de falar em público. Vou falar para você evitar falar em público? Não. E aí eu tô fugindo do problema. Porque para o meu cérebro, eu vou usar uma palavra, é gostosinho. É gostosinho para o meu cérebro a evitação. Todas as vezes que eu evito, por exemplo, falar em público, eu tô falando para o meu cérebro assim, você tá certo. Foi bom? Nossa, que bom, não precisa enfrentar isso. Eu tô fortalecendo todas as crenças e gatilhos que me levam a ter esse comportamento. Então, o meu ponto é, eu quero que você esteja ali no meio do fervo ali, que você esteja naquele ambiente que possa te disparar. E eu vou ensinar o meu corpo, com base nas minhas memórias anteriores, que aquilo não precisa ser reativado. Isso na situação, né, da palestra ou qualquer coisa, isso na situação do celular também. Então, mesmo que o meu celular esteja aqui do lado, eu vou fazer um trabalho para que eu não tenha esse impulso, para que eu consiga focar naquilo que eu tenho que focar. Esse é o caminho. Entendi. E eu tenho um outro colega, ele é líder de equipe de venda. Então, ele tem, olha só, o cenário dele. Ele tem uma equipe que ele precisa estar ali o tempo todo motivando, precisa estar cobrando. Sim. E tal. E ele tem a empresa que está cobrando ele números o tempo todo. Né? E ele, claro, vive essa pressão e muitas vezes, é claro, depende da maneira que cada um trabalha, tem maneira, trabalhar com pessoas, com números, com isso, aquilo e tal. E aí, essa pessoa começa a viver um quadro de não atingir metas, não atingir, objetivos, isso, aquilo, Sim. E aquilo vai piorando e continua a pressão e continua, um cobra de um lado, outro cobra de outro, a cabeça dele vai meio que explodindo, né? Chegando a um ponto. Existe também alguma maneira de tratar, talvez, eu não sei se isso é uma ansiedade... Porque isso, a pessoa, você conversa com a pessoa, você vê que ela não está ali. Você vê que ela está preocupada com o número, com conta, porque não bate meta, né? Aí o problema vai aumentando. Não bate meta, não ganha bônus, não tem Sim. isso, não tem aquilo. E aquilo a pressão vai cada vez mais aumentando. E também existe algumas maneiras de você tentar aliviar essa pressão? Sim, assim, o ponto é essa questão do contexto, né? O contexto importa? Importa, mas ele é tudo? Ele não é tudo. Então, não significa, eu sou muito transparente na minha fala, de que, tenho conta para pagar em casa, né? Tenho que bater meta. Não significa que eu estou falando aqui, a gente viver no mágico mundo de Oz, de dizer que uma preocupação não possa existir. Não é isso. Eu estou vendo que eu tenho ali o meu financeiro, não estou batendo a meta, talvez não vou conseguir pagar a conta ou fazer aquilo que eu me comprometi. Então, isso existe e a gente entende. Mas é sempre o como lido com essa situação. Então, se eu ficar agindo sob uma perspectiva de desespero, quais são as consequências que isso vão levar até mesmo para o corpo? Né? Agora, se eu ajo numa perspectiva que posso sim estar preocupado com aquilo, mas espera aí, deixa eu planejar, deixa eu estruturar isso daqui, deixa eu fazer o que precisa ser feito. Porque o que acontece muito também é a pessoa está nessa situação, às vezes ela sabe o que tem que fazer, mas ainda assim ela procrastina. Não é meio contraditório, né? Então, como pode? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que isso vai mudar aqui o meu jogo,
Mas eu não consigo fazer diferente, eu procrastino. Então, são nesses pontos e nos sentimentos também, isso é uma pergunta que eu sempre faço. Tá, quando isso dá errado, como você se sente com essa situação? Poxa, eu me sinto frustrado. Poxa, eu me sinto um lixo. Opa, peraí. Por que se você se sente um lixo? Como que o meu corpo está respondendo e manifestando isso diante dessa situação? Vou atrás das memórias. Então, eu sempre, né? Olha, vou atrás das memórias. Você tocou no ponto que eu também me cobro muito. Quando poxa, eu fiz um planejamento, isso aqui, você vai na empresa, ver e tal, monta todo um negócio bacana, apresenta aí, no final acaba não dando certo. E acontece. E aí você volta e fala, cara, onde eu errei? E se cobrando de novo, né? Você fala, puxa, onde eu errei? O que acontece? Puxa, acho que eu não tô mais, sabe? Eu não sou um bom profissional, não sou uma boa pessoa. Eu vou para casa, não vou nem trabalhar. Eu vou para casa, sabe? Eu vou tomar um banho e deitar e deixar meu quarto escuro. Já aconteceu isso comigo. Sim. Sabe? Eu vou para casa. E aí, no dia seguinte, eu percebo e falo, não é por aí. Sabe? Eu tô entrando quase num quadro de depressão aqui, sei lá. O onde eu errei, ele é ótimo. É ótimo no sentido de que onde eu errei, eu quero resolver, eu vou traçar novas estratégias, vou entender. Agora, o onde eu errei, com essa carga emocional que me deprime, que faz eu sentir que eu sou XPTO, que eu sou um lixo, que eu não dou conta, e eu arrasto isso para minha vida, opa, aí tem alguma coisa aí, né? Entendi. Eu acho que eu preciso melhorar isso. Eu entendo Carlos, que eu tenho assim, que melhorar. Não sei como que é aqui agora, mas se você quiser fazer uma prática agora, a gente faz. Joguei. Vambora? Vambora. Eu vou fazer de uma forma que você se sinta confortável. Tá. Se tiver qualquer questão que assim, lembrei e não quero falar porque estou na frente de pessoas, beleza. Tá. Você só vai me responder a sua sensação, o seu sentimento. Tá. Eu vou usar o exemplo que você me deu ontem. Ontem foi algo que aconteceu, você estava num evento e você sentiu tudo que você sentiu. O que isso significa? Meu corpo está respondendo, certo? Certo. Nosso corpo responde o tempo todo. Então, só de você me contar alguma coisa, talvez para mim foi zero perceptível, mas você já sentiu uma coisinha aí, uma formiguinha aqui, alguma coisa você sentiu. O que eu preciso de você? Que você só coloque para fora o seu sentimento, seja ele qual for. Eu sinto vergonha, eu sinto medo, eu sinto tensão, eu sinto que eu não vou dar conta. Você só vai me falar o que você sente. Eu vou conduzir você, a gente vai acessar uma memória. Como que acessa a memória? Do mesmo jeito que você vai cuspir e colocar para fora o que você está sentindo, eu vou fazer perguntas, até vou te falar quais são. Dia ou noite, sozinho, acompanhado, que idade você tem. Você não precisa tentar lembrar de nada. Sabe essa coisa de, deixa o meu corpo responder? Então, você vai ficar de olho fechado rapidinho. Dia ou noite? Não sei, mas eu tô com uma sensação que é noite. Sozinho, acompanhado? Acompanhado. Nossa, veio meu pai na minha cabeça. Você vai ver que é bem fluido mesmo. Meu corpo responde, seu corpo responde o tempo todo. Vamos fazer uma prática aqui agora, tá? Então, eu quero que você feche os seus olhos agora. Só dá uma respiradona funda assim, aquele... E solta. Puxa forte e solta bem lento. Isso. Estou aqui com você para você viver uma experiência que você quer viver, experiência super segura, super tranquila. Você, de forma muito intencional, você percebe o seu corpo agora. Ninguém que está aqui vai te julgar, eu estou aqui 100% com você. Nesse momento, Carlos, eu quero que você imagine fortemente, do seu jeito de imaginar. Imagina que você está no seu evento de ontem. Você imagina até mesmo as roupas que você estava usando. É como se você estivesse revivendo esse momento agora aí dentro de você. Você percebe o que você tinha que falar, você na frente de várias outras pessoas. E talvez você até capte o olhar de algumas pessoas para você, quantas pessoas tinham nesse ambiente. Você vai cada vez mais se colocando nesse ambiente. Quanto mais você percebe, o seu corpo naturalmente responde. Seja intenso ou não. Uma sensação, um sentimento, um pensamento. No seu tempo, no seu momento, compartilha comigo o que você sentir. Agora eu estou sentindo arrepio. Percebe esse arrepio no seu corpo. E o que parece esse arrepio? Parece que é
É tensão, eu acho. Olha, você está me falando, mas só você sabe como é essa tensão. Percebendo essa tensão cada vez mais e talvez até outras sensações que vêm aí, que só você sabe como são, eu vou fazer uma contagem de 10 a 1 e quando eu estiver contando, naturalmente o seu corpo vai responder através de uma memória que está lá no passado. Talvez você não faça ideia de onde vem, mas só de você sentir isso agora, seu corpo já mostrou que nunca esqueceu. No 10, 9, 8, você vai voltando cada vez mais jovem. No 7, 6, 5, voltando lá para o passado. O seu corpo vai trazer o que tiver relacionado a essa tensão. No 4, 3, 2, 1. Me fala a primeira coisa que vem à mente, o que der mais vontade de falar. Dia ou noite? Qual a sensação? Noite. Sozinho, acompanhado, qual a sua sensação? Sozinho. Que idade tem aí? Primeira coisa que vem. 18. Qual a sensação que você sente aí com 18 anos? Euforia. Percebe como que é essa euforia para você? Você vai se percebendo cada vez mais nesse ambiente? Se você se sentir à vontade de compartilhar qual é o contexto dessa euforia, pode compartilhar. Eu tô na praia, mas eu lembrei agora do meu pai tinha um trio elétrico e a gente ficou um período na praia. E foi bem esse período. E essa euforia era positiva ou não? Como que era? Era positiva, de brincadeira. Ok. Cada vez mais você vai se percebendo de forma profunda nesse ambiente aí. Você está com 18 anos, essa euforia com o trio na praia, percebe quem está aí com você ou se você está sozinho. E agora você percebe cada vez mais se existe qualquer outra sensação aí. Eu tô lendo na praia. Existe qualquer pensamento que venha à tona, qualquer preocupação que seja? Eu tô lendo para uma prova da faculdade. Ok. Essa prova é importante para você? É importante. Ok. E qual que é uma possível preocupação ou qualquer coisa assim que faz você parar ali na praia para ler? Eu precisava fazer essa prova porque eu precisava tirar uma nota muito alta e eu precisava decorar um livro. E se você não atingisse esse objetivo, como seria? Decepção. Ok. Então, se conecta com essas sensações, nem precisa me falar quais são, mas você já se conectou aí com essa sensação de decepção, se eu não atingisse. Isso que motiva você a estar aí nesse momento lendo, mesmo que esteja na praia. Percebendo tudo isso cada vez mais, eu vou fazer mais uma vez a contagem e você volta antes dos 18. No 10, 9, 8, voltando ainda mais, no 7, 6, 5, voltando lá para o passado, voltando no 4, no 3, no 2, no 1. Dia ou noite? Dia. Sozinho, acompanhado? Sozinho. Que idade? Que vier? 12, 13. Qual a sensação, qual o sentimento com 12 e 13? De não estar fazendo o que eu gostaria de estar. E se você fosse traduzir isso para mim num sentimento, qual seria? Ruim. Ok. Triste, chateado. Ok. Não precisa me falar o contexto se você não quiser, não se sentir à vontade. Tem mais alguém aí com você? Não. Ok. Você se sente obrigado a fazer isso? É isso? Só para eu entender. O sentimento é. Ok. Mais alguma coisa que você queira falar de sentimento em relação a esse momento? Não. Eu vou fazer a última vez a contagem hoje. O seu corpo traz muito antes, lá na primeira infância, o que tiver relacionado a esse desconforto. No 10, 9, 8, você volta ainda mais. No 7, 6, 5, voltando no 4, 3, 2, 1. Dia ou noite? Eu acho que é dia. Sozinho, acompanhado? Qual a Sozinho. sensação? Que idade tem aí? Eu acredito que uns 4, 5 anos, bem novo. Qual a sensação, o sentimento aí com 4 ou 5 anos? De abandono. Além do abandono, mais alguma coisa? Não. A sua sensação é que você está em que ambiente aí? Dentro de um quarto deitado. Parece que você foi abandonado aí. Sim. Ok. A partir de agora, Carlos, eu estou aqui com você e você vai atualizar todas essas memórias que você acessou aqui hoje. Eu estou aqui com você para fazer isso.
Então, você vai imaginar fortemente que você que está aqui comigo agora, na posição de hoje, adulto, você vai falar a verdade, somente a verdade. Não precisa inventar o que não aconteceu. Aqui a gente só fala a verdade para o Carlos de 4 anos que se sente abandonado. Antes disso, o Carlos que está comigo aqui agora, você de fato foi abandonado ali na infância? Não. Uhum. Por algum motivo, né? Por esse contexto, não precisa me falar o contexto, mas você sentiu isso e o seu corpo gravou isso. Então você veio aqui, olha só, essa oportunidade, como se você tivesse vindo do futuro, assim, vem anos depois para trazer a realidade para esse momento. Imagina da sua forma de imaginar que você direciona a sua comunicação para o Carlos de 4 anos. Você pode fazer isso em voz alta se você se sentir à vontade, ou só aí dentro de você, como for mais confortável para você. E você vai falar a verdade. Carlos, eu sou você, eu sou adulto. Eu estou aqui para falar que você sentiu, mas você não foi abandonado de verdade, nunca na vida. Mostra a realidade para ele do seu jeito, inclusive falando que ele sobreviveu a esse momento, né? Mesmo que ele tá temporariamente sozinho naquele quarto, ele sobreviveu a isso. Deu conta, não deu? De passar por isso? Mostre isso para ele também. Me avisa quando terminar. Foi. Ok? Na perspectiva da memória, o que eu quero dizer com isso? Quando você está acessando e falando ali, né? Acompanhado, noite, tá? É como se você estivesse na perspectiva daquela memória, sentindo a sensação do Carlos de 4 anos. Imagina que você está nessa posição novamente, depois de ouvir tudo que ouviu. Como você se sente aí agora? Parando de chorar. Uhum. Ainda se sente abandonado? Nem que seja um pinguinho? Ou não? Não, mais aliviado. Uhum. Mas ainda tem um pinguinho de alguma coisa que incomoda? Acho que um pouquinho, sim. O que parece essa coisinha aí que incomoda ainda? Parece eu conversando comigo mesmo, parece que eu não estou acreditando, sabe? Uhum. Isso é totalmente comum, a primeira vez que você faz isso. É diferente, né? É. Até meio esquisito, né? Uhum. Mas é assim mesmo. Então, vamos lá só mais uma vez. Até mesmo para você ser bem sincerão. Como se fosse assim, ó, eu tô aqui no meu podcast, passando por essa experiência, e isso é bem diferente para mim, mas eu tô aqui falando que isso é real. Eu sou você, eu tenho X idade hoje, eu só vim aqui garantir, você é garantia aqui, Carlos, para ele. Eu sou garantia que você sobrevive a esse momento sozinho no quarto, mesmo que seja ruim, e abandonado de verdade você nunca foi. Mostra isso para ele e me avisa quando terminar. Oi. Ok. Na perspectiva da memória novamente, como que tá agora aí? Tá mais tranquilo. Uhum. Tá um tranquilo 100% para seguir em frente ou ainda tem alguma coisinha que pega? Tá, 100%. Então, Carlos, de verdade, do meu coração aqui agora, pro seu, revive esse momento só imaginando você nessa perspectiva do Carlos de 4 anos, revivendo esse momento aí dentro de você, percebendo essa perspectiva diferente. Não mudou o que aconteceu, mas a sua perspectiva é outra. Me avisa quando terminar. Foi. Perfeito. Voltamos agora de forma muito intencional lá para o Carlos de 12 anos. Se conecta de novo com essa mesma situação. Você falou que estava fazendo alguma coisa que não gostaria, né? Se sentiu meio obrigado, né? Sim. Isso aconteceu muitas outras vezes? Sim. Uhum. E você acredita que a pessoa, não sei quem foi, que fez tudo isso, era com uma ação maldosa ou não? Como Não. que... Uhum. Vamos falar a realidade? Ó, não foi maldade, mas eu senti, né? É. Não foi bom para mim, não. Então, fala essa verdade. Ó, não foi maldade, mas você sentiu, não foi bom para você. E mesmo que tenha sido assim, você se sentir obrigado, ainda assim, cara, você sobrevive a isso. Hoje, a sua realidade é a mesma ou não? Nesse contexto de ter que fazer... Não. Conta para ele, ó, em algum momento, sua realidade vai ser outra, você vai ser adulto, vai ter sua família, sua casa. Mostra isso e me avisa quando terminar. Não foi? Ok. Na perspectiva da memória, você sendo Carlos de 12 anos, como tá aí? Bem. Um bem 100% ou 99,99?
Não, sim. Então, revive isso dentro de você. Deixa esse novo sentimento te restaurar, esse baita entendimento. Me avisa quando tiver terminado. Foi. Maravilha. Seguimos em frente agora para a última memória, com 18 anos. Se conecta com o Carlos de 18 anos de novo, que está ali na praia, lendo o livro. Carlos, me conta como que foi. Você passou nessa prova ou não? Passei. Ok. Então, vamos falar a realidade para ele, ó. Eu sei que foi um momento intenso aí, né? Tenso, que você precisava muito disso. E que você já estava sentindo uma frustração de algo que nem aconteceu, né? Conta essa realidade. Ó, o que você mais temia aí não aconteceu, não. Me avisa quando terminar. Foi. Na perspectiva da memória, como que tá agora aí? Você sendo Carlos de 18 anos, na praia, lendo o livro. Tá tranquilo. Não tem mais aquela tensão? Não. É bom perceber essa diferença? Ah, bom demais. Então, revive esse momento com essa nova perspectiva, sentindo aí no seu corpo essa diferença. Me avisa quando eu terminar. Foi. Perfeito. Como você está se sentindo agora, Carlos? Mais leve, de fato. Muito bom. Então, sente essa leveza em você, no seu corpo. Deixa ela te restaurar agora. Percebe quão bom foi você se permitir passar por esse momento, essa experiência diferente. Essa leveza certamente te traz novos recursos para o seu aqui e para o seu agora. Vou fazer uma contagem bem rapidinha de 1 a 5. Você abre os seus olhos, se sentindo muito bem, e você vai ser aplaudido pelos seus colegas aqui, e você vai se sentir muito, muito bem. No 1, 2, 3, você volta cada vez mais, muito mais fortalecido internamente. No 4 e no 5, pode abrir os seus olhos. Uhul! Sabe que eu sou muito sincero, eu achei legal. Por favor, seja muito sincero. É, porque é legal. Você volta e dá um caminho novo, né? Você lembra de uma parte ali da infância. E a sensação vem mesmo, né? Vem. Parece que eu converso comigo. É isso. O que eu falo, e que não tenho problema nenhum de falar, porque eu ouço muito isso, inicialmente, quando começa a fazer por ser diferente, pode ser que venha uma sensação de o que é isso? Tô inventando esse negócio? Normal vem essa sensação. Mas quem não mente é o nosso corpo. Você sentiu tudo isso aí. É. Sentiu a tensão, sentiu o abandono. Então, percebe? Isso estava aí dentro de você e se relaciona num contexto totalmente diferente. Poderíamos aprofundar ainda mais para ver se tem algo antes, né? Claro. Mas aqui é uma palhinha para você entender de fato, né? E vivenciar aqui a experiência. Você foi muito bem. Parabéns, inclusive, por você se permitir passar pelo processo. Poxa, que legal. Eu adorei. Muito massa. Achei legal. Cara, você viaja. Tem até um filme que mostra uma pessoa que volta e conversa com ela. Sabe? Eu falei, caraca. E olha que massa, né, Carlos? Você está aqui num contexto, assim, as pessoas têm muito essa dúvida. Eu pergunto agora para você, né, que você passou pela experiência. Você sabe tudo o que está acontecendo. Você sabe onde você está, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco de dúvida de... Nossa, eu volto, mas eu não me teletransportei para lugar nenhum, né? Eu sei tudo que está ao meu redor, eu ouço sons, não é isso? É. Então, eu ouço sons, mais eu sei, leve, mas eu me conecto com aquilo. Massa legal, demais. legal. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns. Meu, que fantástico. Cara, eu recomendo... E olha, eu gostaria até de pontuar isso, porque... Eu sou uma pessoa que eu sou nesse sentido da espiritualidade, da franqueza e tal. Eu gosto de ser... Uma vez eu fui num centro espírita. E aí a pessoa falou, olha, faz isso, vai ali, né? Tira o sapato com todo respeito e tal. E aí a pessoa sentou do meu lado e me disse, olha, você sabe o que você fez. Eu falei, olha, é muito vago. O que eu fiz? Né? Já que você sabe o que eu fiz, diz você, não é? E aí, eu não senti firmeza e na hora mesmo eu falei, olha, não estou sentindo à vontade. Sim. E tal. Depois fui embora e falei, cara, acho que não é por aí. E eu sou muito franco, sabe? E eu achei, de fato, você volta no tempo, sabe? Você volta ali, você vê a cena,
Porque eu lembro, poxa, na praia, por exemplo, eu tô em Itanhaém, sentado no banquinho ali da Praia do Sonho, com o livro na mão, a camisa cinza de treino do Santos. Em detalhes, você lembrou. É. Uhum. E o livro do D'Agostino, com toda a regra de acentuação do português. Olha o nível de detalhe que ele lembrou. Nem sempre isso acontece, tá, Carlos? É legal falar também, porque tem pessoas, isso que você falou de ver, tem pessoas que não são visuais. Então, fecho os meus olhos, não estou sentindo nada, né? Não estou vendo nada, quer dizer, mas estou sentindo. Isso é importante, né? Para mim, o mais importante são, de fato, as percepções, né? Então, esse sentir, por isso que eu uso até uma palavra feia, cospe, vomita para mim, coloca para fora o que o seu corpo está sentindo, é o que é mais válido. Mas você, ao que você está me falando agora, você tem possivelmente uma capacidade assim de imaginar, não interfere em nada no processo, né? Mas tem pessoas que, fecha o olho e imagina que tem uma cafeteira aqui na frente. Tem pessoas que, de alguma forma, visualizam e tem pessoas que não, mas eu consigo, né, imaginar da mesma forma. Então, tem isso. E na questão religião, espiritualidade, o que a gente faz não tem nada a ver, né, com religião e espiritualidade, né? Às vezes, algumas pessoas perguntam também, por isso que eu aproveitei a deixa aqui para falar. É algo que o meu funcionamento cerebral é assim. Né? Então, que louco, é diferente. Às vezes fica até, não acredito. Ok, você nem precisa acreditar, mas seu cérebro funciona desse jeito, né? Sim. É assim mesmo. Meu, fantástico. Olha só, o tempo passou, eu percebi. É o time. A gente tá, deixa eu ver. passou aqui no tempo, peço legal, até perdão. Pergunta da plateia. Pergunta da plateia. Oba. Deixa eu achar aqui. Aqui. Que legal. Olha só. Trabalha com criança, exemplo, que tenha dificuldades com alfabetização? Ou seria mais para adultos tratar essas coisas? Que idade da criança? Que idade? Em torno de 6, 8? Geralmente, eu pego a partir de 10 anos, tá? Por quê? Porque dos 10 anos para frente, essa criança ela já tem a possibilidade mais fluida de troca, né? Então, quando é criança, eu falo e explico de uma forma mais lúdica, que essa criança vai entender, né? Não é de uma forma técnica, de uma forma lúdica. Essa criança vai entender o que a gente vai fazer, mas eu preciso que ela tenha essa possibilidade de retorno, né? De ser conduzida e tudo mais. Daria para fazer? Daria para fazer, mas eu preciso conversar com essa criança antes para entender a compreensão que ela teria. Porque, de fato, assim como eu fiz a condução com o Carlos aqui hoje, você estava disposto a passar pela experiência, né? Então, se chega uma pessoa que talvez não compreende, você não precisa compreender a técnica, mas não esteja disposto a deixa eu imaginar isso, deixa eu fazer desse jeito. Sendo bem sincera, não vai acontecer nada. Né? Eu preciso que exista ao menos uma disposição para que isso aconteça. Então, quando é criança, eu tenho esse cuidado, geralmente a partir de 10, que a gente costuma ter uma troca mais fluida. Quando é uma idade, né, abaixo dos 10, eu preciso ter uma conversa com os pais e com essa criança também. Mas é possível. Tá respondido aí, para quem mandou a pergunta. Francine, espetacular, achei legal pra caramba. Acho que a gente também tem que marcar mais vezes para poder falar sobre e aprofundar sobre o assunto. Falou um pouco mais sobre o método, que é legal também. Espero que vocês de casa aí também tenham gostado. Agradeço muito. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, seus sites. Aliás, seu site está maravilhoso, viu? Quem será que fez o meu site? Incrível! Então, tanto as minhas redes sociais quanto o meu site, né? Francine França. Por não ter o cedilha, fica Francine Franca, né? Na hora de pesquisar, o Francine é com CYNNE. Minha mãe caprichou. Então, é um nome diferente, mas, portanto, fácil de achar, né? Porque CYNNE fica mais fácil. Então, é isso. Então, para você que é empresário, olha só, fica a dica, destrava. Cara, eu tô me sentindo com uns 10 quilos mais leve. Olha só. Maravilhoso. Obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, Carlos. Muito bom estar aqui. Espero que possamos voltar, né? Sim, com certeza. Sim. E obrigado a vocês que ficaram aí até agora. Que se você curtiu, achou que é interessante, faz sentido para você, já aproveita, dá um like e segue nossa página, tá bom? Um forte abraço, beijo e até a próxima.